Quando eu fui tomar posse na Academia Brasileira de Letras, eu estava entrando na academia, o Chico Segnini, irmão da Ruth, trouxe um bilhete, falou, olha, minha irmã, que está com 97 anos, mandou um bilhete para você. E aí eu peguei, fui lendo, e no momento que eu fui para a tribuna para fazer o meu discurso, eu falei, eu quero antes ler um bilhete de uma professora do Fundamental para mim. E ela dizia assim, Inácio, eu quero que você saiba que eu sempre tive uma dúvida, uma agonia a vida inteira, se eu tinha escolhido certo o meu ofício de ensinar. E no momento que você entra na Academia Brasileira, eu estou satisfeita. Eu tinha toda a razão, era isso que eu devia fazer, formar gente, formar cidadãos. E eu li o bilhete. E todos os acadêmicos e o público aplaudiu a Ruth Segnini, que morreu um mês depois. Olha que coisa louca. Tá? Quando eu comecei, eu estou com 90 anos, eu tinha 7 para 8 anos, quando eu entrei no primário, que hoje é o fundamental. E tinha uma professora chamada Lourdes Prado. E essa professora, ela tinha uma escola particular pequena, isso tinha muito, né? E ela era uma professora diferente, porque dava redação todas as semanas. Ela gostava de dar redação. E naquela época, o Estado dava para as escolas todas uns blocos imensos de gravuras, sabe? Mas imensos, imensos. Com gravuras curiosas, de crianças, de etc, de isso, daquilo, de anão, de pato, de bicho, de tudo. As professoras escolhiam uma e diziam assim, pense em uma história com esses elementos. E eu pensava, mas eu achava chato e não sabia fazer. Mas eu gostava muito de história, porque meu pai lia muito. Em 1945, meu pai já tinha uma biblioteca de 1000 livros na minha casa. Acho que ele comprava de tempos em tempos. E aos 10 anos eu ganhei um livro que me virou a cabeça, que era Alice no País das Maravilhas. Achei fantástico. Eu falei, pô, dona Lourdes, que livro louco, e tal, essa louca menina, que engraçado. Você gostou dela? Adorei, porque ela faz tudo que a gente não pode fazer. Ela falou, pois é, isso aí é a fantasia, mas a fantasia muitas vezes esconde a realidade. Eu não entendi muito isso. E fui perguntar para o meu pai. Meu pai explicou, não, é que você pensa que é uma coisa inventada, mas o mundo é assim também. O mundo também tem um lado meio doido. Ela começou a ensinar como olhar e como escrever e como dar continuidade ao que se escrevia. E aí ela falou assim, inclusive invente o que vocês fizerem. Nesse momento que ela falou invente, foi, acho no mesmo dia, que eu não tinha inspiração nenhuma. E passou um caminhão do circo comunicando que estava chegando na cidade uma girafa com um pescoço de 30 metros, que era uma coisa imensa, bonita e tal, e que todo mundo devia ver. E aí fiquei pensando naquilo, meu pai falou, ó, pensa numa girafa. E meu pai foi numa enciclopédia ilustrada que ele tinha, Jackson, que está comigo até hoje, na casa do meu irmão em Araraquara. E eu vi a girafa, achei incrível, e inventei uma girafa com 200 metros no pescoço. E a girafa fugiu do circo. E aí foi se enroscando nos fios, e na cidade de Araraquara era muito arborizada. E nas árvores, então fez um esparramo. Até que veio polícia, etc, etc, e acabou. Aí a Lourdes me deu a nota máxima.
Aí no dia seguinte, uma menina, lembro até hoje do nome dessa menina, Virgínia, falou: ah, dona Lourdes, a senhora deu a nota máxima para o Inácio que inventou. Então ele contou uma mentira. Então tudo isso é mentira. Ela falou: não, tudo isso é imaginação. Tudo isso é fantasia. Ela falou: ah, e o que eu faço com isso? É para você vive uma vida melhor. E nos 70 eu já estava fazendo crônica. E o Shopping News um dia me convidou: quer fazer crônica? Eu falei: mas eu não sei fazer crônica. Ah, escreve umas historinhas aí. Aí comecei e gostei. Eu lia muito crônica. Até hoje eu leio muito crônica. Desde Antônio Maria, Rubem Braga, o Fernando Sabino, toda essa gente eu lia. E comecei a aprender, e aí fui. Então eu faço crônica há 50 anos. Um dia eu vinha pela rua, pela Avenida Brasil. Eu trabalhei na Vogue anos, e eu ia a pé daqui para a Avenida Brasil. E parei diante de uma mulher bonita, uns 60 anos, com um vestido de um grande costureiro, etc. Naquela época eu trabalhava, eu conhecia a moda. E muito bonito, cabelo prateado e tudo. Eu parei diante dela e aí eu dei um passo, ela deu o passo, mesmo na minha direção, assim, frente a frente. Aí eu voltei e ela voltou. Depois eu dei para o outro lado, aí ela deu para o outro lado. E nós ficamos disso, que é muito comum. Você encontrar uma pessoa em frente na rua, e você vai, ela vem. E em geral em São Paulo a pessoa fala: pô, sai da frente, eu estou com pressa, tem uma reunião, etc. Nessa manhã a mulher virou, sorriu e falou assim: muito obrigada por ter dançado comigo essa manhã. Olha só. A crônica pronta, sabe? Então a crônica está sempre pronta na cabeça da gente. Quanto mais louca a crônica, mais repercute. E é muito engraçado porque sempre tem e-mail, né? Agora tem um e-mail. Ah, desculpe, isso também aconteceu comigo. E aí você percebe que tem algo curioso na vida do imaginário e da fantasia que está dentro de todo mundo. Mas então a crônica é um momento, sabe? É um momento que um vento bate e você sente um perfume e você tem uma memória com aquele perfume e etc. Eu vivo rodeado de histórias, eu vivo rodeado de personagens, sabe? É só olhar, é só olhar. Quando eu fui tomar posse na Academia Brasileira de Letras, eu estava entrando na academia, o Chico Segnini, irmão da Ruth, trouxe um bilhete, falou: olha, minha irmã, que está com 97 anos, mandou um bilhete para você. E aí eu peguei, fui lendo, e no momento que eu fui para a tribuna para fazer o meu discurso, eu falei: eu quero antes ler um bilhete de uma professora do Fundamental para mim. E aí ela dizia assim: Inácio, eu quero que você saiba que eu sempre tive uma dúvida, uma agonia a vida inteira, se eu tinha escolhido certo o meu ofício de ensinar. E no momento que você entra na Academia Brasileira, eu estou satisfeita. Eu tinha toda a razão, era isso que eu devia fazer, formar gente, formar cidadãos. E eu li o bilhete. E todos os acadêmicos e o público aplaudiu a Ruth Segnini, que morreu um mês depois. Olha que coisa louca, sabe? Coisa da vida. E a Lourdes era essa, assim, que diz: olha, vai atrás de palavra, vai atrás, quando você vê uma palavra diferente, escreve, procura no dicionário. Ela me ensinou a procurar no dicionário. Essa coisa louca, assim, gostosa de ver. Mas a academia é uma coisa que eu até hoje, eu penso se eu devia ter entrado, mas eu devia. Eu devia. Era meio uma coisa minha, assim, ter certeza de que eu valia alguma coisa. Agora tá assim, você tem que falar sobre o seu gênero. Então aquilo é a tua linha? Não tenho linha. É uma coisa assim. E um pouco assim a vigilância, o politicamente correto. Então eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo, eu não posso falar daquilo, eu não posso falar disso. Eu posso falar do que eu quiser. Ou é a autoficção. O que é autoficção?
No fundo, todo livro tem um pouco de autoficção dentro. Então, a literatura é uma coisa livre, independente de vir alguém que tem que ser assim. Ninguém diz que tem que ser assim. Sou muitíssimo influenciado, eu adoro Fellini. E Risco de Queda é feliniano, do começo ao fim. Eu queria ser Fellini. Agora, o livro que eu mais sou é o Dentes ao Sol. Olha só. É um livro lá de trás. Que foi esmagado porque em seguida saiu o Zero, quase colado, e aí Zero ofuscou todo o resto. Mas Dentes ao Sol é um dos meus livros favoritos. É a história de um amigo meu, que nós éramos um grupo em Araraquara, juntávamos todos os dias, todas as noites, e íamos ao mesmo bar, bebíamos, e íamos na biblioteca municipal todas as tardes, tínhamos lido todos os livros da biblioteca. Então, essa turma um dia, nós, queremos ir embora. Não tinha mais o que fazer lá. E aí, um deles ficou. Porque eu queria ser roteirista, eu comecei como crítico de cinema, eu queria ser roteirista e eu queria vir embora. E eu sou do tempo ainda da Vera Cruz, da Chanchada, etc. Então eu tinha que vir para São Paulo. E vim. E aí, por sorte, comecei a trabalhar no jornal Última Hora, Sim, que Samuel. foi um salto para mim, uma coisa assim, do Samuel. O Samuel me ensinou mil coisas. Eu lancei um livro, logo depois da pandemia, chama Deus, o que quer de nós, que é uma frase da Simone de Beauvoir. E foi um fracasso total. Não apareceu, não foi nada. Eu, claro, me dá um baque, uma coisa, mas aí a resposta veio assim, estava muito dentro da pandemia e ninguém mais queria saber de pandemia. Então, talvez daqui 10 anos alguém fale, olha, o Loyola, nesse livrinho aqui, alguma coisa. Pode ser, mas também não sei, já não sabe nada. Não temos a mínima ideia do que acontece com nossos livros. Na véspera do lançamento do Não Verás, que foi a Codecri, que editou, a editora do Pasquim, o Alfredo Gonçalves, o livro estava pronto, e disse, amanhã está nas bancas de São Paulo e do Rio. Grande fracasso, hein, Inácio? Prepare-se. Quem vai ler um livro desse? Porque era tudo negativo. E até hoje nós não sabemos o que aconteceu. Porque em um mês tinha esgotado a edição. E era fim de ano, tentaram fazer rápido outra edição, as gráficas estavam todas fazendo cartão postal de Natal. Então nós não sabemos. Eu não sei o que eu escrevo e eu não sei a reação de nada. Eu escrevo o que está dentro de mim. Agora, eu tenho que respeitar isso também. Respeitar e não assim, o que o público quer, eu não sei o que o público quer. É o delicioso mistério e da deliciosa aventura da literatura. É muito difícil, eu não sei me definir, me colocar e tal. Eu estou escrevendo e estou pondo aí na rua. Não sei agora se eu ainda vou ter pique para fazer outro. Tá? Mas também, de um minuto para o outro, eu viro tudo. Outro dia eu estava tomando café com a Márcia e peguei o leite. Peguei o leite para pôr no café. E é uma dessas caixinhas de leite que tem a foto de uma pessoa desaparecida. E aí eu falei assim, mas por enquanto é só um conto, talvez, da minha cabeça. Uma mulher está tomando café da manhã e fala, o que eu estou fazendo aqui? Sou eu. Mas aqui, olha, eu desapareci. E essa criança sou eu. E a partir daí eu não sei mais o que fazer. Mas é assim que nasce. Será que eu ainda vou escrever pelo menos um conto? Não sei, mas eu por mim não pararia nunca, pronto. Falei que me dá uma tanta alegria sentar aqui. E quando eu lancei meu primeiro livro, Depois do Sol, tudo se passava à noite, todos os contos se passam, e aí eu não tinha título. Roberto Freire, o famoso escritor e psiquiatra,
E ele falou, passa tudo à noite, depois do sol. Mas aí, o livro foi para as livrarias, e eu passava, olhava, tem tal livro? Ah, espera, tá aqui. E aí eu reuni um grupo de amigos, acho que éramos 10 ou 12, e fomos a todas as livrarias do centro. Falei assim, olha, tem aí Depois do Sol? Não, que livro é esse? Ah, é um livro de um jornalista, Inácio Loyola. A televisão está falando. Pronto. Aí, 3 dias depois, você ia lá, tinha um livro. Então eu fiz isso, livraria por livraria, livraria por livraria. Então eu tenho esse fascínio por revista. No fim, acabei fazendo Cláudia por anos e anos. Sabe? E de Cláudia eu dei um salto para Planeta, que foi a revista mais gostosa de fazer. Que era todo esse mundo de extraterrestres, universos paralelos, a vida depois da morte, e civilizações antigas, e etc, 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 que eu adorei fazer. E me mandaram para a França, passei meses na redação da Planète, voltei, etc, e viajei por causa disso. Então, eu gostava do diferente. E o Planeta foi, que começou com 10 mil exemplares, no 5º número tinha 120 mil. Olha. E era uma revista, e não era fácil de ler. Era uma revista toda esquisita, cheia de coisa. Daqui a pouco, se eu mostro, tem vários ali. Aí acabou, né? Mas já da Planeta, fui para História. Uma revista de história feita pelo Paulo Mendonça, na Editora 3. Depois, mudei para Ciência e Vida. E achava meio chato, e aí fui para a Vogue. O Luiz Carta fundou a Vogue em 75, me chamou, e aí eu fui, depois ele mudou, saiu da Abril, saímos todos da Abril. Então, foi um aprendizado, imagina, eu comecei aos 20 anos. Então, 70 anos depois, tem que aprender alguma coisa. Eu aprendi que eu ainda tenho muito que lutar, a todo momento, eu acho que isso é bom. Que todos os amigos meus que falaram, não, eu estou numa boa, estou bem, né, desapareceram. E eu não sou especialista em nada, eu conto história. É a única coisa. E descobri que o povo gosta de histórias.